boa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês todos. Hoje, a lição para a gente seguir direitinho vai ser a lição número do capítulo 4. É uma lição muito interessante, que é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí a gente começa com um texto que é de um autor desconhecido. Ele chama Texto da Vida Após o Parto. É isso mesmo. Na barriga da mãe, tinham 2 gêmeos que conversavam. O primeiro fala: você acredita em vida depois do parto? E o outro: claro, há de haver algo após o nascimento. Talvez isso aqui seja só uma preparação. O outro olha desconfiado e fala para ele: mas que bobagem. Não tem nada além daqui. E o outro: eu não sei como é, mas talvez tenha mais luz. Talvez seja mais gostoso. Talvez a gente seja mais livre. Talvez caminhemos com os nossos próprios pezinhos. E talvez a gente consiga se alimentar pela nossa própria boca. Que beleza deve ser. E o outro: que isso? Isso é impossível. Alguém por acaso já voltou para falar para a gente aqui que existe vida após o parto? Nunca ninguém voltou. Como a gente vai caminhar se estamos alimentados pelo cordão umbilical e ele é tão curto que a nós pouquíssimas cambalhotas é permitido? O outro ainda assim conseguia expressar os seus sentimentos. Ah, mas eu sinto que tem algo mais. Não tem. Para com isso. Fica perdendo seu tempo com essas coisas. Vamos aproveitar o que temos aqui. É a vida. A nossa vida é só aqui. Depois acaba. Mas o outro voltava: eu não sei como será, mas eu vou te falar. Eu tenho certeza que veremos a mamãe. E ela nos cuidará. Mamãe? Você acredita em mamãe? Se ela existisse, onde estaria? E o outro: onde? Ela está em tudo à nossa volta. Em tudo. Nela, a gente vive. Por ela, a gente vive. Se alimenta. Sem ela, não existiríamos. O outro: eu não acredito mesmo. Nunca vi nenhuma mamãe na minha vida. Seu irmão puxa ele e fala no coraçãozinho. Às vezes, quando estamos em silêncio, eu ouço a voz dela cantando coisas maravilhosas para a hora do nosso nascimento. Outras vezes, quando estamos quietinhos, eu sinto o carinho dela nas nossas vidas de lá de fora e dizendo para a gente se preparar aqui dentro para o novo porvir. É um autor desconhecido. E aqui a gente se pergunta: e a gente acredita em vida após o parto? A gente está aqui, então a gente acredita, né? Pulamos para a próxima pergunta. A gente acredita em vida depois dessa vida? Porque se a gente analisar com calma e com amor, tudo o que o irmão mais sensível falava é o que nós podemos perceber daqui com relação à próxima vida. Se a gente ficar bem quietinho, com o coração quietinho, pedindo a Jesus que nos mostre o caminho, a gente vai sentir a voz dele calma, falando ao nosso coração com a certeza de quem sabe o que diz. Se a gente parar um pouco, abaixar a nossa cabeça e pensar com o nosso coração o porquê de estarmos aqui,
E às vezes, e muitas vezes, o porquê de sofrermos aqui as nossas dores, a gente vai sentir a mão de Jesus acariciando a nossa cabeça. A pergunta que a gente faz, geralmente, tem uma resistência muito grande quanto à resposta que a gente recebe. A resistência de um coração fechado, a resistência de um coração, às vezes, muito dolorido, muito sofrido, que não quer enxergar que depois do sofrimento vem coisa boa. A gente precisa parar um pouco para entrever as mensagens de Jesus Cristo na nossa vida e elas vêm por todos os lados. Às vezes a gente vai na rua, cai uma pena do absoluto nada e a gente fica, nossa, uma pena, sujando a rua. Que lindo que é uma pena. Imagina, romanticamente pensando, se um amor seu está te acompanhando, já desencarnado, e aí ele vê a oportunidade de te dar um presente desses. E na hora que cai, você nem liga. Ou se você está dando uma bronca no seu filho e de repente ele dá aquela gargalhada mais gostosa do mundo. E você vê que a bronca que você está dando é você que merece. Porque às vezes pegamos pesado demais com as coisas da evolução das crianças, que são típicas delas, não da gente. A gente talvez não possa fazer muitas coisas que eles fazem, mas eles estão na idade. E aí eles estão na idade de aprender com amor, com calma, com carinho. Porque se for com a brutalidade que a gente tem vivido o nosso dia a dia, o que será deles? O que a gente vai fazer? Só perceber as dificuldades? Ou só perceber as coisas boas porque elas existem? Nós não estamos aqui à toa. O renascer de novo são as oportunidades que nós temos de refazer as nossas histórias. Já tivemos muitas e teremos muitas mais, graças a Deus. Porque cada uma delas a gente sobe um pouquinho à vista do outro. Porque a nossa vista é muito o sacrifício que a gente faz. Às vezes a minha dor para o outro não é absolutamente nada. Ele tira de letra, diz ele. Mas cada um sabe da sua dor. E só Deus sabe de todas as dores. Só Deus. Então, quando a gente vê essa pergunta, você acredita em vida depois da morte, que dizem? Ou vida depois da vida? Que a gente aceite mesmo, com compreensão, a resposta. Existe. E o resultado dela, e o resultado lá, vai ser o que a gente faz da nossa vida aqui. Todos os dias. Todos os momentos. Tudo o que a gente faz é uma semente que a gente coloca no nosso canteirinho. E a gente vai colher lá do outro lado. Tudo que a gente plantou aqui. A nossa casa mental, ela precisa se refrescar com as coisas boas da vida. Não com as gratificações imediatas, porque elas, além de passarem, levam com elas um tempo que a gente não tem mais. Ah, você é contra ir a festas? Não, de jeito nenhum. É difícil conviver com os excessos. O excesso faz mal, qualquer que seja ele. Tudo que é muito transborda e tudo que é muito pouco falta. O caminho é o equilíbrio. Para nossa construção, então, da crença na reencarnação, todas as vezes que a gente pensar, existe ou não, que a gente não se lembre daquela frase que é muito batida. Ah, mas ninguém voltou para contar, porque o cético fala isso o tempo todo. Ninguém voltou para falar como era. Meu Deus, apresentem o espiritismo para ele. Porque existem obras, são bálsamos, ditadas por espíritos. Imaginem, um espírito que dita uma obra primorosa, que alavanca o nosso progresso quando a gente escuta, quando a gente lê.
É muito simples a crença no Espírito dessa forma. Todo mundo aqui, todo mundo, sem exceção, já teve um amor que precisou ir embora mais cedo que nós. Quando a gente para pensar nesse um só, com muita força, com muito carinho e com muita esperança, quase que dá para sentir o cheirinho. Então, quem não acredita em Espírito? Todo mundo tem amor. Todo mundo tem amor. Jesus falou que nenhuma ovelha vai se perder. Por isso, ele explica a lei da reencarnação. Lei. Lei de amor. Lei de oportunidade. Porque Deus não é um Deus injusto. Jamais seria. Um Deus que faz que se levante o sol para todos. Para nós que estamos aqui. Para o cara que errou muito e está dentro de uma prisão. O sol também nasce para ele. A chuva vem para ele também e vem para mim. Porque ninguém vai se perder. Vai depender de nós o tempo que a gente vai levar para a nossa evolução. Graças a Deus já encarnamos. O tempo que a gente passa na erraticidade lá nos espíritos, com os espíritos, a gente consegue entrever ou ver mesmo toda a nossa trajetória. Allan Kardec mostra isso para a gente. E aí vem aquela somatória de sentimentos, depois a gente vê o que a gente pode arrumar ou não, organizar ou não, faz um novo programa reencarnatório com a permissão de Deus e a ajuda dos coordenadores e voltamos. Só que a gente volta mais esquecidos do que nunca. E às vezes a gente tem uns estalinhos na cabeça da gente, mas eu conheço mais ou menos esse caminho. Então, se eu já sei que não dá certo, não vou não. Vou pelo outro. Jesus fala para a gente que isso não só é possível, como é muito possível. E a gente consegue ir modificando as coisas de acordo com o modo em que vivemos, em todas as vidas. Para a gente que não gosta muito de se aprofundar, ou que tem preguiça, alguma coisa assim, um trechinho, às vezes, do Evangelho, fazendo pausas na leitura, eu fico imaginando que a pausa em uma leitura é o suspiro de Deus. Porque quando você lê uma coisa que é muito importante para você, você faz uma pausa, aprofunda no seu coração. Que seja uma palavra ou uma frase. Que a gente possa ler com pausas, com atenção, ou pensar nas coisas de Deus, nas coisas que são da nossa vida, com calma, com carinho e com atenção, para que a gente erre menos, um pouquinho, para que a gente fique menos triste, porque a tristeza arrastada vira uma depressão, e aí já é patológico, é mais uma coisa que a gente escolheu aqui para o nosso corpo sofrer também as consequências. A luta é muito difícil, mas o auxílio é imediato quando a gente busca. Voltando, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação. Palavra que não foi o Espiritismo que inventou. Há muitos e muitos séculos, um ou outro vem falando sobre ela. Na Igreja Romana, tinha um homem chamado Orígenes, 185 que era o ano, imaginem. E ele falou assim, as causas das variedades de condições humanas são devidas às existências anteriores. No ano 185. Um cara da Igreja Romana já falava isso. Imagina, as causas das variedades das nossas condições são resultados das nossas escolhas. Porque Deus não é injusto. Então vai nascer um cara, um homem negro, alto, forte, lindo, um sorriso que ilumina a cidade inteira, fala bem, anda bem, todo cheiroso. E nasce um outro,
branquinho, pálido, que só fica praguejando o tempo todo, rico em bens materiais, mas completamente pobre de amor. Por que que um nasceu assim e o outro nasceu tão bonito? Deus é injusto? Não é. Em uma família, a gente pode ter vários filhos, cada um de uma forma, cada um com uma particularidade, inclusive física, em sua saúde. Então, um vem e não consegue enxergar, enquanto todos os outros enxergam, pulam, brincam, falam, e um não. Por quê? Porque Deus quis castigar a mãe ou os pais, ou aos pais. É um Deus de amor. Ele sabia que aquela alma precisava voltar naquela condição e que aquela família ia ter as condições necessárias para que ele tivesse o seu processo evolutivo bem amparado. Responsabilidade dos pais, não é dos tios, não é do vizinho, dos pais. A criança vem com um projeto, todos viemos, mas os pais têm fundamental responsabilidade na criação deles, desses espíritos que são milenários, mas que nessa reencarnação ainda não sabem das coisas. Eles precisam muitas vezes do direcionamento que os pais devem buscar para poder passar para eles. Renascem em nossas vidas. Ainda na reencarnação, lá atrás, antes de Jesus, Krishna, no Bhagavad Gita, que é o livro, o evangelho deles, ele já falava o seguinte: eu e vós tivemos vários renascimentos. Os meus só são conhecidos de mim. Vós não conheceis os vossos. Ele já sabia. E ele tinha noção de que as outras pessoas ainda não tinham essa caminhada, ainda não eram capazes de absorver esse conhecimento, a maioria delas. A gente passa por Buda, por Sócrates. Sócrates, então, ele falava mais ainda, que a gente se preparava na espiritualidade para vir e voltar várias vezes. Várias vezes. A gente passa também por Pitágoras, que deu uma escorregadinha na interpretação e ele acreditava na metempsicose, que é, como ele diz, a reencarnação tipo, numa pedra, num cachorrinho. E isso a gente sabe que não tem como. Mas ele acreditava na reencarnação, uma escorregadinha só na metempsicose. E muitos outros profetas, até que vem o maior deles, que é Jesus Cristo. E ele fala abertamente sobre a reencarnação e também de forma velada. Porque ele conhece todo mundo. E ele sabia que uns poderiam absorver com maior facilidade seus ensinamentos, enquanto outros ainda estavam tão cheios de si que não cabia mais ensinamento nenhum. Jesus fala a respeito do profeta Elias. Quando Jesus estava lá conversando com algumas pessoas, inclusive os discípulos, e pergunta para eles quem eles achavam que era Jesus. Cada um fala uma coisa, até que Pedro fala que ele era o filho do homem, mas antes, um deles fala que, Senhor, dizem que você pode ser Elias, o profeta. E aí Jesus vai e fala, Elias já veio e vocês não reconheceram ele. Lhe trataram como lhes aprouve. E é assim que farão sofrer o filho do homem, que era ele próprio. Seguindo essa parte do evangelho, a gente vai concatenar que Jesus estava falando sobre João Batista. Elias voltou como João Batista e foi morto. E assim seria feito com ele também. Depois a gente passa com Jesus no diálogo de Nicodemos. Ele e Nicodemos. Essa parte tem até no The Chosen. É linda também. Nicodemos era um senador dos judeus. Era um fariseu. Né? E Nicodemos chama Jesus à noite para ter uma conversa com ele. Porque além de ser um senador, ser um fariseu, ele já estava com o coração mais sensível para as verdades do evangelho. Então ele chama Jesus e fala para ele, você só pode ser enviado de Deus. O
um homem para falar com a sua propriedade e para fazer tantos milagres assim, só pode ser um enviado de Deus. Não tem outro jeito. E Jesus, como que analisando as perguntas que já estavam na cabeça de Nicodemos, responde uma coisa para ele. Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos fica pálido e pergunta: mas como o homem já velho pode nascer de novo? Pode entrar novamente no ventre de sua mãe? Isso está em João 3, de 1 a 12. E aí Jesus pensa e fala para Nicodemos: Nicodemos, se eu falando as coisas da vida material, vocês não compreendem, que dirá se eu falar da vida no mundo dos espíritos, como a gente fala hoje em dia? Jesus sabia que apesar do bom coração de Nicodemos, naquela hora ele não estava preparado para saber de tudo. Mas Jesus, como bom semeador, jogou essa sementinha ali para Nicodemos. E Nicodemos com certeza ficou pensando nisso, inclusive em tê-lo chamado à noite para não ser visto com Jesus. Mais para frente a gente vê um pedacinho disso. O Espiritismo, então, ele vem estudar essa palavra reencarnação, que já foi dita há muito tempo, muitos pensadores, por muitas escolas religiosas de lá de trás, pelos egípcios, por muita gente. A gente vem, então, escrever com a inicial maiúscula, em sinal de agradecimento do nosso coração a essa lei de misericórdia, que vem jogar a luz sobre as sombras da nossa vida, vem iluminar sobre os nossos problemas, do ser, do nosso destino e da nossa dor, do livro. Porque Leão Denis, o problema do ser, do destino e da dor. Então a palavra reencarnação, ela une os ensinamentos. Ela mostra para a gente os porquês, se não detalhadamente, ela dá uma noção muito boa para a gente acalmar o nosso coração na hora da partida de alguém, na hora que a gente quer muito uma coisa e a gente não é atendido. A gente precisa trabalhar a resiliência. Existe um porquê. Existe um porquê na nossa dor. Existe um porquê no nosso sofrimento. Porque Deus é tão incrível que Ele permite que a gente venha resgatar as nossas faltas em doses homeopáticas. Ele não tira isso da gente, a oportunidade da gente fazer diferente. Na mesma situação que a gente errou, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Se não nessa vida, guardemos a certeza que na próxima. Se não na próxima, na próxima. Somos espíritos milenares. Nós não morremos. Ninguém aqui morre. Se a gente observar uma árvore, guardadas as devidas proporções, ela renasce. Nós também. E nós renascemos de várias formas. Nós renascemos quando chega uma situação limite, a gente toma uma atitude que a gente não tomaria, mas que por pensar mais um pouco, por beber um golinho de água, a gente já consegue raciocinar, acalmar nossa raiva, que ainda está muito coladinha com a gente no nosso nível de evolução, e dar um passo diferente do que a gente vem dando tantos séculos. Essa vida aqui, ela passa. E ela passa muito rápido. Quando a gente vê, já é amanhã. Quando a gente vê, a gente está na pátria espiritual, acordando do nada e olhando assim, nossa, não morre mesmo. Como que a gente vai despertar lá? Depende. Depende da nossa fé. Depende do que a gente busca todos os dias. Depende de eu acordar com força e coragem para enfrentar os problemas dessa vida. Porque eles vêm
para todo mundo. Ninguém é premiado sozinho. Ninguém. Eu passei agora, esse mês já passado, pelo desenlace da minha avó. E eu falava para ela nas horas que ela estava muito triste ou com medo: vó, você precisa ter força e coragem. Porque fé ela tinha, né? Tinha que dar um estaladinho. 103 anos. Lúcida, linda, foi para o hospital porque ela quebrou o fêmur e caiu. Fez a cirurgia, ficou muito bem, só que o coração decidiu dar uma apagadinha. E aí ela morreu. Ela falava assim para mim: ainda bem que eu fiz as unhas, porque todo mundo tá vindo aqui me arrumar e estão olhando, vão achar que eu tô muito velhinha. Eu vou, pelo amor de Deus, você tá muito velha. E ela ria. E nas horas dela de muito medo, eu falava isso para ela: vó, que era o que eu queria que ela sentisse. Muito. Força e coragem, porque isso vai passar. E passou. Então, que a gente consiga ter força e coragem nas nossas dores. Dificuldades teremos todos. Às vezes o outro tem uma dificuldade que vai te machucar, porque a gente nunca quer ver o outro sofrer, né? Nunca. Mas é da lei. É da lei. Até para a gente aprender a ter resignação e saber que tudo passa, menos o amor. Menos o amor. A gente pode renascer 1000 vidas. Quando a gente encontrar com um dos nossos amores, a gente vai ficar parado admirando: meu Deus, como é bom ficar do lado dela, como é bom ficar do lado dele, como eu gosto desse sorriso, como me faz bem essa energia. Faz muito bem. Então, façamos o exercício do planejamento para o nosso desenlace. Qual é esse exercício? O bem, a caridade, vibrar positivamente para que as pessoas fiquem bem realmente. Porque é assim que funciona a engrenagem do amor. É desejando o amor que as nossas dores vão acalmando dentro da gente. E quando doer muito, 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 que a gente entenda que a gente está no caminho certo. Porque vamos olhar, como a tia Angelina falou, aos anteriores. E principalmente ao Cristo. Quantas dores mostrou pra gente que é possível passar, claro que guardadas as nossas proporções, mas ele veio para nos mostrar que a gente pode. Ele veio para mostrar a consolação no mundo para os vencidos, que somos nós, para que a gente possa vencer o mundo também, como ele venceu. Como que a gente vence o mundo? A gente vence o nosso mundo quando a gente, ao invés de esbravejar, decide se calar, não remoer, mas se calar e olhar para aquela pessoa com olhos de amor ou de caridade, que é a mesma coisa. Mas quando a gente fala para olhar o outro que está brigando com a gente com olhos de amor, a gente já cria uma distância. São só palavras, mas que olhemos com os olhos caridosos. Nossa, ele está precisando mais do que eu, por isso que ele está querendo me agredir. Isso é exercício. Parece que é utopia, que a gente jamais vai alcançar, mas vai. Porque hoje já somos muito melhores que ontem. Infinitamente melhores. Tem uma historinha de Chico Xavier que ele estava caminhando com um amigo e ele passou por um bar que estava no caminho do centro. E dentro desse bar tinham uns 3 caras jogando sinuca e tomando cerveja. Todo dia, ou toda sexta-feira, ou toda segunda, eles estavam lá. E o Chico com um amigo do lado, e o amigo ficava bravo. Nossa, Chico, essa gente aí jogando e bebendo, meu Deus do céu, por que não vão no centro? Por que não fazem uma caridade? Porque a gente gosta muito de dar lição de moral no outro. E o Chico quieto, uma certa hora, um certo dia, Chico olhou para ele e falou: meu filho, você está reclamando
que esses senhores estão aqui jogando e bebendo, eles eram nossos algozes na outra vida. Eles matavam. Eles faziam barbaridades e nessa vida eles já conseguiram conter esses impulsos assassinos. A gente não sabe o degrau evolutivo da pessoa que mora junto com a gente, da dificuldade da pessoa que mora junto com a gente. E a gente julga, além do que mora junto, o vizinho, o da rua, o que passa com som alto, misericórdia, que som horrível. Deixa ele. Um dia ele vai perceber que é ruim. Se você briga, você cria um elo, porque a gente está no meio de um emaranhado de energias. Você cria um elo com ele de raiva. E é isso que você vai levar? Porque isso fica. E ele é fortalecido por uns outros amiguinhos, não tão amiguinhos, que estão já na espiritualidade e que aproveitam essa janelinha aberta para fazer uma tempestadezinha ali dentro. Não é isso que a gente vai querer na nossa próxima vida, acertar isso também? Aí ele vem de novo com aquela música alta, aí vai ficar, ao invés de passar na rua, uma semana do meu lado com a música alta, que é para eu aprender a sair de casa, a oferecer a outra face. É difícil. Sai de casa, dá uma voltinha, vai ao cinema, toma uma água, vem ao centro, lê um livro, na rua, porque em casa está muito barulho. Gente, isso passa. Quando a gente vem, a gente fala assim, ah, não, eu vou querer uma mãe difícil, pode ser, ah, deixa eu ver aquela ali, tá? Porque eu vou acertar tudo. O meu pai também pode ser difícil. Eu vou querer casar com uma pessoa bem difícil também. O resto está tranquilo, pode ser legal. E o coordenador, que está organizando aquilo tudo, já ri, fala, meu filho, vamos com calma, não é assim, a gente não é assim. E a gente ainda quer descer no Brasil, país tropical, calor, mas é aí que eu quero ir. Aí a gente chega aqui e a gente começa, nossa, não tô aguentando mais meu marido, não tô aguentando mais minha mãe. Ah, não, gente, está errado isso, esse programa. Não fui eu que pedi. Eu não pedi para nascer, é outra frase, né? Eu não pedi para nascer. Gente, você implorou, eu implorei. Imploramos para nascer. Quando não viemos compulsoriamente, porque alguns espíritos reencarnam compulsoriamente, assim como um menino que perdeu o ano na escola, reprovou, a mãe pega ele e leva, você vai sim voltar para a quinta série. Muitas vezes acontece isso com a gente aqui. Ah, você vai voltar sim ali naquela família. Vai até você se afinizar ali no amor. A reencarnação nos ensina o dia inteiro. Graças à reencarnação, a gente tem a possibilidade de observar que Jesus, ele deixou tudo para a gente. Muda de lugar as coisas às vezes, para ver se a gente está esperto, para ver se é isso mesmo, se a gente já compreendeu aquele ensinamento ali, o da vaidade. Ah, eu vou colocar mais uma coisinha aqui para ver se ela já tá menos vaidosa. Ah, eu vou colocar uma pitadinha aqui, uma vizinha mais bonita que ela, para ver se ela tem ciúme, ó, do relacionamento. Vamos ver. Vamos sublimar. Como que eu vou sublimar o amor dentro da minha casa se não for convivendo e compreendendo a dificuldade do outro, que é o espelho da minha? Que, na verdade, eu vejo no outro e nos erros do outro muito do que eu sou. Só que as nossas sombras a gente não quer ver. Não quer. O buscar e achareis. Todos os ensinamentos do Evangelho, eles vão se unindo, né? Na reencarnação, tudo que a gente busca, a gente encontra dentro dessa reencarnação que a gente está hoje. Se a gente busca correr com o carro, a gente está arriscado a bater. Se a gente busca andar certinho ali, vem uma pessoa e bate na gente, ok, estava na programação realmente. Porque a gente está fazendo tudo certinho e aí aconteceu alguma coisa. Quando não é assim, o risco é nosso. Se eu quero sair daqui e chegar em 5 minutos ali rapidinho, o risco é meu.
Todas as vezes que a gente assume um risco, a gente precisa estar preparada para o que vem a partir disso. Porque sempre tem alguma coisa. Isso não é castigo. Isso é a consequência natural do seu gesto. É a consequência natural, a repetição do ano letivo se eu não estudo. É a consequência natural que eu volte nas mesmas condições se eu estou aqui só vendo a vida passar. O maior erro é aquela música que a gente repete, deixa a vida me levar. Gente, não deixa não. Porque a gente tem autonomia na nossa vida. Jesus veio nos mostrar que a gente tem autonomia na nossa vida. Allan Kardec veio e transcreveu isso em livros. Chico Xavier veio e vivenciou boa parte disso na vida dele para a gente. Ninguém se perde no reino de Deus. A nossa evolução, ela precisa ser consciente, porque senão não é evolução. Senão a gente vai ficar sempre igual o irmãozinho lá de dentro da barriga da mãe. Ah, não, para de falar isso. Pode parar com essa história. Aqui tá bom, vou ficar aqui. Porque a gente se acostuma até com o que é ruim. É ruim eu estar aqui no sofrimento, mas eu já conheço o sofrimento. Então, não me fala não que eu tenho que mudar. Porque senão eu vou ter que levantar, eu vou ter que fazer alguma coisa e eu não quero não. Eu quero ficar só aqui, comer uma coisinha, vou ver uma televisão, vou ficar no telefone e tá bom. E a vida tá passando, tá? Para todo mundo. Aproveitar o tempo é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer aqui. Com paciência. Aproveitar aquele tempinho que a gente tem, faz uma oração. A oração muda o nosso campo vibratório. Ela alcança as pessoas a quem a gente ama, encarnadas e desencarnadas. Porque é reflexo do amor que a gente traz dentro da gente. Se tem alguém com uma dor física, meu Deus, dentro das possibilidades, ameniza. Ameniza, porque o sofrimento é tão ruim para a gente passar e para a gente olhar, apesar dele ser uma ferramenta na nossa evolução. Ameniza, Senhor, o que puder ser amenizado nas provas das pessoas que sofrem dores físicas e morais, ao campo energético mudando. Acordei de mau humor, muito mau humor. Ontem foi engraçado que eu estava dentro do carro, no carona, e passou uma van escolar. E passou uma menininha assim, triste na van, agarradinha na janela. Eu dei tchau para ela, me deu uma língua enorme. Eu olhei e falei, meu Deus, que mau humor. Vamos lá atrás dela. E foi, eu estava fazendo coraçãozinho para ela, mandava beijo. E ela me dando outra língua. A gente parou no sinal, eu olhei para ela. Falei, qual é o seu nome? Aí ela riu para mim e falou, não vou falar. Falei, você riu. Pronto, riu. Muda, muda. Eu falei, meu Deus do céu, essa daí foi porque vai ter que ir para a escola. Eu vou, mas eu vou com uma raiva danada. Ou então, acabou, você vai ter que ir para casa. Eu vou. Muda, a gente muda. Muda o do outro, muda o nosso. Porque quando a gente busca, é porque a gente quer encontrar. E a gente está com o coração aberto para isso. Para qualquer coisinha acender lá dentro da gente. A alegria, o sorriso, a satisfação em ajudar alguém. O amor num pensamento de felicidade para o outro. Da busca genuína do amor do Cristo. Porque ele está aqui, ó, à nossa volta. É como a mamãe. Está à nossa volta. No ar que a gente respira. Quando a gente acorda de manhã, no cafezinho que a gente toma, no pãozinho que a gente come, no ovo, a gente sai correndo, comendo, atropelando tudo. Vamos parar um pouquinho com essa correria. Porque lá do outro lado a gente vai falar assim, perdi tanto tempo, que droga, que vergonha, meu Deus. Agora vou ter que ficar aqui, né? Todo mundo tá lá ainda aproveitando, eu não aproveitei. Vamos aproveitar na hora de dormir hoje, começar
pedir a Jesus para encaminhar a gente para locais de estudos, para que a gente possa acordar com uma satisfação no coração, com um objetivo de vida revigorado, no amor que edifica, porque é isso que a gente leva. A única mochila é a do coração. Só encha com coisas boas, por favor. Com mágoas, não. Ela pesa. A gente adoece. A gente passa boa parte da vida doente, arrastando uma corrente que a gente rindo quebra. Muitas vezes isso se torna, em outras vidas, em outras reencarnações, as pedras do nosso caminho. Pedras essas que ficam pesadas para a gente construir a nossa morada. Porque vamos ter que construir com todas elas. A gente vai aprender a dar bom uso para todas as dificuldades, com a compreensão. E isso a gente tem onde buscar. A gente tem o Evangelho, a gente tem o amor, a gente tem Deus. A gente só tem coisa boa, mesmo. O que fica é ranhetagem nossa. Ah, meu Deus, não, hoje eu não vou não, tá muito calor. Hoje eu não vou não, meu pé tá doendo. Eu tô com uma dor absurda, eu não consigo sair de casa. Tudo bem, mas eu vou fazer uma prece aqui, ó. Porque eu já conheço. Eu sei que é assim que funciona. E funciona. Se não sarou aqui, vai sarar lá. Vai sarar lá. Aqui a gente vem para colocar o remédio nas feridinhas, para elas curarem. E elas vão ser curadas. Quando a gente tirar o band-aid de lá do outro lado, não tem nada. E o band-aid está escrito Jesus. E tá. Então, eu que acabei quase falando muito. Quero agradecer a vocês de coração. E vamos encerrar com uma prece. Então, por favor, elevando os nossos pensamentos, o nosso coração, entregando o nosso coração a Jesus Cristo, nosso Senhor, para que Ele modifique, Senhor, o que possa em nossa caminhada, para que abra o nosso conhecimento para as coisas do bem e os nossos olhos, para que sejam retiradas as cataratas dos nossos olhos, para que a gente enxergue o amor, a alegria, o bem em cada um, em cada passo que a gente der, Senhor, que sigamos os seus passos, que os nossos amores sejam envolvidos em emanações de esperança no futuro que a gente sabe que é de bênçãos e alegria. Que nossa vida nessa terra, ainda de provas e expiações, seja também de compreensão, de amor, de força e coragem. Fé, onde quer que estejamos. Muito obrigada à Casa de Agostinho, que nos recebe como pais e mães, amorosos e amigos, acalentando e acalmando os nossos corações desde a hora em que pensamos em vir aqui. Muito obrigada pela oportunidade, Senhor, de estarmos com todos esses corações entrelaçados, vibrando na alegria de viver cada momento com paz e com tranquilidade. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja, graças a Deus.